Olá, povo de Deus, passando mais um vídeo para o nosso canal A Bíblia e Eu. E nesse vídeo eu quero falar sobre algo muito interessante, Na verdade nós iremos refletir um pouco sobre o Sermão da Montanha, sobre o sermão, a pregação que Jesus ele trouxe à multidão que estava com ele ali junto àquela montanha. E Jesus ele nos traz algumas lições muito importantes. Pedir aí aos ouvintes, aos espectadores aí que estão assistindo, para ignorar os ruídos aí no fundo do vídeo, viu? É porque, na verdade, eu estou gravando aqui na sala da minha casa e tem alguns ruídos mesmo aqui na rua. Mas ignorem isso. Mais uma vez, quero pedir para que vocês deixem aí o like de vocês, curtam, compartilhem o vídeo, viu? Nos ajude nesse canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus, porque o único objetivo aqui não é crescimento, o único objetivo aqui não é ser famoso, o objetivo aqui é pregar a palavra de Deus. Então, eu vou olhar algumas vezes para baixo aqui, mas é só para seguir um roteiro aqui mesmo, sabe? O texto é Mateus capítulo de número 7, versículo de número 28. Que diz assim: Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Se você for observar esse texto do Sermão da Montanha, que se inicia lá em Mateus capítulo de número 5, versículo 1, ele vai até Mateus capítulo 7, versículo de número 29. Um pronunciamento, vamos dizer assim, bem extenso. Mas e o que nós aprendemos com este assunto de Mateus capítulo de número 5 até o capítulo de número 7? Eu vou ser bem objetivo, não querer pregar aqui, não querer refletir com os irmãos, Esse vídeo vai demorar aí aproximadamente uns 10 minutos para os irmãos ficarem sabendo, viu? Vocês assistem, por favor, comentem, curta, fale com alguém desse canal, fale com alguém desta palavra, com alguém que quer pregar a palavra, com alguém que tem um interesse, uma curiosidade de aprender mais. Jesus ele estava no Monte das Bem-aventuranças, como ficou conhecido, E lá foi onde ele pregou esse seu discurso, um dos discursos mais memoráveis que ele já pregou, ficou conhecido como o Sermão da Montanha, devido ao lugar onde ele foi pronunciado, que era praticamente ali um monte, aonde Jesus ele pronunciou este assunto. Nesse sermão, Jesus ele fala sobre alguns assuntos variados, E eu vou aqui citar alguns deles. Jesus fala sobre o bom testemunho, quando ele fala sobre o sal e a luz do mundo, Somos o sal da terra, somos a luz do mundo. Jesus está falando sobre bom testemunho. Jesus fala também sobre a justiça no reino dos céus. Quando ele fala que a nossa conduta tem que ser diferente da conduta dos fariseus e dos publicanos, os mestres da lei daquela época. Sabe? Eles faziam as coisas para aparecerem. Eles faziam as coisas para serem melhores do que os outros. Até alguns textos vai mostrar que eles oravam nas ruas, nas praças, para mostrar que eles eram melhores. Quando na verdade, Jesus está dizendo, sejam diferentes. E uma coisa muito interessante que eu também observei nesse Sermão da Montanha, é que Jesus ele fala sobre outros assuntos também. Ele fala sobre o homicídio, ele fala sobre o perdão ao irmão, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre o divórcio.
ele fala sobre o amor e também sobre a oração e jejum e sobre alguns outros assuntos que não vou poder citar aqui devido ao tempo que nós temos. Mas, irmão, e o que é que eu quero falar com isso, com você, diante desse texto? É que Jesus, ele era diferente de todos os fariseus e mestres da lei daquela época. Como eu já disse, eles queriam aparecer. Jesus não, Jesus ele era diferente. Jesus ele pregava diferente. Eu olho e vejo também um fariseu, um mestre da lei muito importante naquela época, que ele se chamava Nicodemos, como a gente pode citar um exemplo, né? Usar ele como exemplo aqui neste momento. E eu vejo em João capítulo 3, versículo do 1 até o último versículo, capítulo 3, versículo 1 em diante, vai falar sobre Nicodemos, um homem muito letrado e instruído na lei daquela época, né? Mas quando Jesus começou a falar sobre coisas espirituais, ele ficou meio sem entender o que Jesus estava dizendo. Jesus disse: olha, Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. É necessário nascer de novo. E isso deixou Nicodemos ali meio que sem entender nada. Mas quando eu olho Jesus dizendo: olha, Nicodemos, tem que nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não tem parte comigo. Olha aí, não entrará no reino dos céus. Isso é muito interessante, sabe? Porque quando nós observamos a palavra, a gente vê muita gente querendo, eu vou falar aqui de obreiros, né? Obreiros, porque essa palavra aqui, essa reflexão que eu vou trazer, ela vai abranger muito o obreiro, né? Ela fala sobre o obreiro, sabe? O obreiro, ele tem que ter o pensamento que Jesus teve naquela hora. Olha aí, Jesus, ele fazia a diferença na sua pregação. A grande diferença entre a pregação de Jesus e a dos fariseus era a autoridade contida no conteúdo da mensagem de Jesus. Irmãos, onde é que eu vejo isso? Eu vejo isso nesse texto que a gente leu, né? Versículo 29 do capítulo 7 de Mateus, ele diz, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Tá vendo a diferença? Os mestres da lei ensinavam por ensinar, se achavam talvez na obrigação de ensinar. Mas Jesus não, Jesus ele ensinava com autoridade. Jesus ele mostrava com autoridade como se deve ser pregado a palavra de Deus. Jesus ele ensinava não apenas com palavras, mas com a vida, poder e com amor. E hoje? E hoje? Como é que tem vivido os obreiros da nossa igreja, né? Das nossas igrejas. Eu não falo aqui de placa de igreja. Não estou falando aqui de ministério, né? Quando eu falo de ministério, eu estou falando mesmo de igreja, denominação. Não, eu estou falando de obreiros chamados. Obreiros que o Senhor confiou uma obra. Hoje o que nós temos visto são obreiros despreparados, irmão. Nós temos contemplados, infelizmente, né? Não vou generalizar, claro. Nós temos visto obreiros despreparados, que ao invés de pregar a palavra de Cristo, eles pregam ofensas religiosas. Ofendem as imagens que alguém colocou na sua parede. Nada contra, viu? Nada contra. Mas a gente muitas vezes encontra obreiros pregando o evangelho em evangelismo, chegam acusando a vida de alguém, chegam incriminando, né? Olha, rapaz, se eu tenho imagem na parede aí é demônio, né? Isso aí é cão puro. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Sabe, Deus, ele se agrada daqueles que fazem a obra dele com responsabilidade. Ao invés de você ganhar esta pessoa para Cristo, você irá estar dispensando ela. Você irá estar tirando ela da direção do caminho do Senhor. Porque ele vai te chamar de doido em primeiro lugar. E depois ele vai te dispensar. Por quê? Porque você ofendeu a fé dela. Mas, olha só. Nós temos visto obreiros que não têm conteúdo para pregar, sabe? Muitos até
se agarram a isso aqui que eu irei falar agora. É aquilo que Jesus falou para Jeremias, né? É lá em Jeremias capítulo 1, versículo 9. O Senhor disse assim, ó: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Olha aí que facilidade, que coisa maravilhosa. Recebeu o chamado, não precisa estudar. É só confiar em Deus e Deus, ó, pá, vai colocar na minha boca a palavra quando eu abrir a boca. Muito fácil, né? Se fosse assim, meu irmão, se fosse assim, tava cheio de pregador de conteúdo aí. Mas infelizmente não temos contemplado isso. Eles imaginam que só por ter um chamado de Deus, o Senhor irá usá-los sem eles ter preparação. Isso aqui é algo, pelo amor de Deus, isso aqui é algo que muitas vezes deixa a gente até irritado, sabe? Eu vejo em Nicodemos um obreiro, um homem que recebeu uma responsabilidade divina, mas que ele precisava ter um particular com Deus. Foi por isso que ele procurou Jesus. Foi por isso que Nicodemos, ele procurou Jesus, para ter um particular, para conhecer mais Jesus. A gente não prega de Jesus só porque aceitou Jesus, só porque recebeu um chamado, agora eu subi um altar, sou obreiro de altar, agora eu vou pregar do jeito que eu quiser e pronto. Não, tá errado, viu? Você que prega dessa forma, eu te aconselho a voltar ao primeiro amor. Eu te aconselho a voltar para a Bíblia. Volta para a Bíblia. Quando você chegar na Bíblia, você vai entender o que eu estou te falando. O Senhor usa assim. Isso aqui é irrevogável. O Senhor usa assim. Disso eu não tenho dúvida e nem um pingo de dúvida, né? Mas precisamos fazer a nossa parte, ouviu, obreiro? Obreiro, nós temos que fazer a nossa parte. E o que é a parte do obreiro? A parte do obreiro é estudar a palavra. Porque quando nós lemos João, capítulo de número 14, versículo de número 26, Jesus ele vai falar a seguinte palavra: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Preste bem atenção. Em primeiro lugar, precisamos ter um particular com Deus, para Ele nos revelar sua palavra através de estudo da palavra. O Senhor ele nos revela no íntimo. Primeiro o Senhor te revela. O Senhor não vai te revelar somente na hora que tu estiver pregando lá no altar ou na hora que tu estiver no evangelismo no meio da rua, não. Jesus ele te revela quando tu pega um livro, quando tu divulga o livro, quando tu come aquele livro e esmiuça ele de uma forma que só você e Deus vai entender. Então ele vai te revelando. Da mesma forma quando você pega a Bíblia, escolher a Bíblia, ler a Bíblia para lá e para cá, ele vai te revelar o que ele quer contigo. Precisamos primeiro estudar, ter um particular com Deus. E depois, no momento certo, ele vai nos fazer lembrar do necessário para que nós possamos pregar o que deve ser pregado. Pensa nisso, obreiro. Pensa nisso, você ouvinte. Será que você já passou por alguma situação dessa, né? Já viu alguma pessoa dessa forma? Se já, comenta aí embaixo, né? Deixa aí seu comentário. Você já viveu alguma experiência dessa, né? Deixa aí no comentário abaixo. E Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.